Olá, sejam bem-vindos ao podcast da São Carlos Imagem da Clínica Beroaldo Jurema. Meu nome é Gilson Aragão, eu sou médico radiologista e juntamente comigo a doutora Deise Girão, que também é médica radiologista e coordena o setor de mama da Clínica Beroaldo Jurema. Vamos conversar com dois nomes importantes da mastologia cearense. Dr. Fernando Melo e doutora Josmara Furtado, a quem a gente já agradece ao convite atendido. E vamos falar sobre esse importante tema da saúde da mulher, que é o câncer de mama e a prevenção dele. E a campanha Outubro Rosa. Então, doutora Deise, você poderia explicar o que é essa campanha Outubro Rosa e qual a importância dela, né, por que tem esse movimento tão grande sobre o Outubro Rosa? Posso começar? Certo. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Deise Girão. Eu sou médica radiologista da Clínica Beroaldo Jurema, que faz parte do grupo São Carlos, Medicina e Saúde. Sou médica radiologista especialista em imagem da mama. E hoje a gente vai falar da importância da campanha do Outubro Rosa. O que significa essa campanha? É uma campanha de conscientização sobre o câncer de mama em relação à prevenção, informação e combate. E é uma campanha que é mundialmente conhecida. Começou nos Estados Unidos e hoje é difundida pelo mundo inteiro. Estamos aqui hoje com convidados muito especiais, que são médicos mastologistas, que são especialistas na saúde da mama, doutora Josmara Furtado e doutor Fernando Melo. E a gente vai discutir sobre o que é o câncer de mama, quais são os fatores, de risco. E eu passo a palavra inicialmente ao doutor Fernando para ele comentar um pouco sobre isso. Então, o Outubro Rosa, interessante, que se iniciou nos Estados Unidos, com a corrida tal, e ganhou o mundo todo. E aqui no Brasil existem campanhas muito grandes, que antigamente a Sociedade de Mastologia fazia uma campanha que era Semana de Incentivo à Saúde Mamária, e a gente fez aqui um slogan, câncer de mama, fique de olho. E tem outras campanhas que o Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer em São Paulo fazia, que era também com uma marca internacional, que era um alvo, que chamava o alvo, que era para algumas confecções fizeram, tal, que nessa época, como o alvo da pessoa para ter atenção no câncer de mama. E a Sociedade de Mastologia se aliou ao Outubro Rosa, e o slogan, tanto ano passado como esse, é quanto antes melhor. Por que quanto antes melhor? Quanto antes diagnosticar, melhor vai ser a resposta ao tratamento, tanto em tratamento menos agressivo, como em resposta em termos de sobrevida. E depois do Outubro Rosa, todo mês ganhou um significado. Eu não lembro de todos, mas só os vizinhos de outubro. Setembro amarelo, que é a prevenção do suicídio. E o seguinte, que é novembro, é a saúde do homem em relação ao câncer de próstata. Então, cada mês alerta para um tipo de doença. Mas, mais importante ainda, é importante o Outubro Rosa, mas que todo ano fosse rosa. Ótimo, excelente, mas aí, doutora Josmara, o que é o câncer de mama, né? O que é o câncer de mama? Como a gente pode explicar o que é essa doença e quais são os fatores de risco, né, para ele? Falar sobre o Outubro Rosa, eu acho que o foco principal do nosso bate-papo vai ser sobre diagnóstico precoce e sobre prevenção, né? Então, o que é o diagnóstico do câncer de mama? O que é o câncer de mama? O câncer de mama é uma alteração das células tumorais do nosso organismo. Eles são pequenas alterações que ocorrem no nosso organismo ao longo da nossa vida. Podem ser por vários fatores, né? É importante ressaltar como fundamental que a maioria dos tumores de mama, eles não são de origem hereditária. A maioria dos tumores de mama são esporádicos, ou seja, são alterações ao longo da nossa vida, nas nossas células normais do nosso organismo. Então, há um desequilíbrio por algum fator externo, e esse desequilíbrio favorece a formação descontrolada das células, formando essas células que a gente chama de tumorais, que desenvolvem o câncer de mama. Tá? Então, 90% dos tumores de mama são exatamente esses esporádicos. E o que é um tumor esporádico? Tumor esporádico são aqueles relacionados a fatores externos, ou seja, hábitos não saudáveis, vida sedentária, estresse. Então, são N fatores que nos favorecem a levar alterações
epigenéticas, ou seja, pequenas alterações do nosso organismo ao longo da nossa vida e que no futuro pode desenvolver ou não uma neoplasia, ou seja, um tumor, seja em qualquer órgão do corpo. E qual a importância do câncer de mama? Por que a gente estuda tanto ele? A importância de falar sobre câncer de mama é que o tumor de mama é o mais comum entre as mulheres. A faixa etária a gente fala que é mais comum em torno de 50 a 55 anos de idade. No entanto, câncer de mama não tem idade. Pode acontecer em qualquer faixa etária, tá? Então, anteriormente, há muitos anos atrás, o câncer de colo uterino era o mais preponderante, era o maior número de casos. Mas hoje, no mundo inteiro, o câncer de mama é extremamente relevante falar sobre isso, porque é um tumor que pode ter cura, se for diagnosticado precocemente, tratado precocemente. É importante acrescentar aqui, a Josamara falou, a importância do câncer de mama não só em números e a frequência, eu acho que até falaria melhor as doutoras do que eu, por acometer um órgão essencial, tanto do lado materno como do lado sensual. Então, quando afeta, a mulher afetada pelo câncer de mama, afeta em um sentido muito grande do que se fosse outro órgão, na relação da família, do casal. Então tem uma importância muito maior e é por isso que é tão estudado, não só pelo número, que é o de maior incidência, mas por afetar esse tão importante órgão que é a mama, que equivocadamente as pessoas às vezes chamam de seio. Então, assim, a gente viu que a importância da detecção precoce, né, no câncer de mama. Então, eu queria que a gente abordasse aqui qual é a metodologia fundamental para que a gente consiga detectar precocemente o câncer de mama. Então, assim, se fala muito sobre o autoexame e a mamografia, né? Então, queria que vocês, como mastologistas, colocassem assim, aonde um complementa o outro, onde um substitui o outro, né? Qual a importância do autoexame e qual a importância da mamografia nisso? Gilson, nesse meu cabelo branco, eu comecei participando das campanhas que se defendia demais o autoexame. Se ensinava as pessoas a realizar o exame, que o melhor período para fazer, principalmente as mais jovens que menstruam, é após a menstruação, quando a mama já passou aqueles efeitos hormonais. Depois passou-se a discutir como se não tivesse importância o autoexame, e só o exame de imagem. Não é que o autoexame não tenha valor, ele tem valor, porque a mulher, ela se examinando uma vez por mês, e aquelas que não mais menstruam, escolhe um dia do mês, seja o dia primeiro, se examina. Não é que ela vai dar diagnóstico, ela vai se conhecer. Se acaso encontrar alguma alteração, procurar o especialista. Porém, a gente defende a mamografia anualmente, porque ela pode diagnosticar alguma alteração antes que seja palpável. Então, o grande lance da mamografia, que se a mulher se examinar, notar um nódulo, uma área espessada, uma área endurecida, secreção do bico do peito, já é uma coisa que não está tão inicial como algo que é impalpável, que o exame de imagem, a mamografia, o ultrassom ou a ressonância chegou a ver. Eu acho que só para complementar, doutor Fernando, é importante a gente falar que esse autoexame, na verdade, a gente chama hoje em dia de autoconhecimento, né? Que é examinar as mamas de qualquer forma, qualquer período, sem período ideal, sempre que ela lembrar. Que é exatamente não para ter o diagnóstico precoce, como você reforçou, mas sim para caso tenha algo entre o período de um exame até o retorno do próximo exame, que a paciente possa perceber alguma alteração não usual e que faça ela retornar antes para o mastologista. É o que a gente chama de câncer de mama de intervalo. Em menos de um ano eu posso ter alguma alteração no meu exame que eu não tinha antes. Então, por isso é importante esse autoconhecimento, tá? Ainda bem que isso é raro acontecer. No entanto, são tumores que crescem rapidamente. Então, a gente tem que se conhecer, tem que se examinar para poder diagnosticar caso tenha algo diferente do habitual. Então, câncer de intervalo é aquele câncer que aparece entre um exame e outro. Você fez o exame estava normal e antes de fazer outra mamografia, naquela autoexame, ela consegue perceber alguma alteração que não viu e aí procura o mastologista, o ginecologista para poder avaliar aquilo lá. Isso? Exatamente, Gilson. Então, a importância do câncer de mama de intervalo é exatamente esse, é o autoconhecimento, tá? Então, o autoexame que a gente chamava antes, que era uma coisa muito limitada, examinar uma vez por mês, como o Dr. Fernando colocou, em dias específicos, hoje em dia a gente não mais recomenda, né? Então, não é o diagnóstico precoce, é exatamente deixar de
Na verdade, é você não deixar passar um câncer de mama de intervalo. Tá. A gente fala muito sobre prevenção, né? Então, como foi colocado aqui os fatores de risco da mama, tem a prevenção primária que tem muito a ver com os hábitos de vida, né? Mudanças do hábito de vida, ter a mulher fazer atividade física, comer pouca gordura, não fumar. E tem o que a gente chama de prevenção secundária, que é o que, na verdade, a prevenção secundária é a detecção precoce. Aí, doutora Deise, lhe perguntar, quando começar e como fazer para detectar precocemente o câncer de mama? O que é que está estabelecido aí na literatura quanto a isso? Então, assim, a nossa principal ferramenta, né, para a prevenção do câncer de mama é a mamografia, né? A gente já comentou um pouco sobre ela, mas é um exame que é feito em um aparelho específico, né, dedicado à mama, que a gente chama de mamógrafo. E esse aparelho, ele faz um raio-x da mama. Então, ele consegue detectar pequenas alterações que podem estar dentro do parênquima da mamário, que muitas vezes no exame físico não são percebidas, né? Porque são muito pequenas. Quais são essas alterações que a mamografia pode ver? Pode ver microcalcificações, pode ver nódulos, podem ver assimetrias, mas o que mais importante é que a mamografia ela precisa ser feita de forma regular. Precisa ser repetida anualmente. Isso é que garante que a paciente possa ter um diagnóstico mais precoce, possa perceber, e a gente possa perceber que está aparecendo alguma alteração e que precisa ser investigada. A mamografia ela está indicada para todas as mulheres a partir de 40 anos, aquelas que têm um risco habitual, né? De 40 a 74 anos. E se a gente pensar em pacientes que depois de 74 anos ainda têm uma expectativa de vida maior do que 7 anos, a gente precisa continuar fazendo mamografia nessas pacientes. E existe um outro grupo que não seria um grupo de risco habitual, que seriam as pacientes de alto risco, que muitas vezes elas precisam começar a fazer exames de rastreamento antes dos 40 anos e, além disso, às vezes a gente não usa só a mamografia para o diagnóstico, a gente tem que usar outros exames, como o ultrassom de mamas, que também é um exame complementar, ou até mesmo ressonância. Tá. Gilson, me permita me meter um minutinho. Às vezes a mulher reclama da mamografia, porque dói, não sei o quê. E eu, da forma prática, no consultório, digo, minha querida, só vai fazer uma vez por ano. A importância é tão grande, mas, doutor, o ultrassom não substitui? Não. O ultrassom, a Deise falou rapidamente, é um exame também importante, porque, por vezes, a mamografia vê um nódulo, ela viu o nódulo, mas a gente precisa saber se o nódulo é cisto ou sólido, quer dizer, de líquido ou de massa. E isso quem mostra é o ultrassom. Então, o ultrassom tem uma importância, não substitui a mamografia, mas é auxiliar a mamografia, especialmente em pessoas jovens. A pessoa jovem que tem a mama mais densa, pois com a idade a mama vai deixando de ser densa e se tornando gordurosa, quanto mais gordurosa a mama, melhor a mamografia. Quanto mais densa, melhor o ultrassom. Então, são métodos que se complementam e geralmente a gente pede os dois associados. Não, e aí só enfatizando assim, as principais manifestações do câncer de mama na imagem é como nódulos e microcalcificações, né? E as microcalcificações, elas basicamente só são identificadas pela mamografia. Então, a mamografia, ela é o exame de fundamental importância para isso. Óbvio que, como a Deise falou, que mais à frente vai falar sobre as pacientes de alto risco, o protocolo de rastreio ela deve ser personalizado, né? Mas aí eu queria fazer uma pergunta também que eu sempre tive dúvida. As pacientes que fazem a adenomastectomia profilática, né? Aquelas pacientes que têm alto risco, que têm alguma mutação genética, têm um histórico familiar importante, elas fazem a retirada profilática da mama, né? Aquela cirurgia que a Angelina Jolie fez. Elas devem fazer mamografia ou não? Então, é uma questão a seguinte, a gente deve muito a Angelina Jolie. A Angelina Jolie divulgou a importância que é o estudo genético. E quanto mais se faz um exame, mais ele fica barato. E a gente convive, quando vê uma paciente com câncer de mama, e vê se tem mais de um familiar, e se aquele caso foi em pessoa jovem, a gente encaminha para um oncogeneticista para fazer o estudo. Então, só tem indicação de fazer a cirurgia, que era chamada mastectomia profilática, que hoje não tem o mais correto, é mastectomia redutora de risco, quem tiver realmente um alto risco, estudo genético, ou tiver um grande número de familiares com câncer de mama, se faz
uma cirurgia que é retirar a glândula mamária, preservando o mamilo. E essa cirurgia, quanto mais fina ficar a pele, maior quantidade de tecido mamário foi retirado e maior a prevenção e maior risco de complicação. Quanto menos fino, melhor o resultado estético, menos proteção e menos complicação. Então, não existe consenso do que o exame fazer. Porém, eu acredito que quem realizou a mastectomia redutora de risco, que seja por risco elevado de câncer, a ressonância seja melhor do que a mamografia, porque ela analisa o que ficou eventualmente tecido mamário, porque nunca você vai tirar 100%. Ficou um pouco junto à pele e também é um método melhor para estudar a prótese. Mas eu vou pegar aqui a doutora Josmara e colocar. Você colocou aí quanto mais tira, melhor do ponto de vista de prevenção, mas pior do ponto de risco de uma possível complicação da cirurgia, né? Inclusive com necrose de papila, enfim. Estima-se que fica entre 5% e 10% do parênquima mamário depois que faz uma cirurgia dessa. Fica tecido mamário, 5% a 10%. A mamografia, eu falo isso porque a gente frequentemente pega pacientes e conversando com alguns mastologistas, eles falam que às vezes a paciente acha ruim ter que fazer essa cirurgia e continuar fazendo a mamografia. Mas ela tem ainda tecido mamário. Então, na minha humilde opinião, ela deveria fazer a mamografia justamente porque a ressonância ela é o melhor método, mas ela não pega algumas microcalcificações, alguns carcinomas ductais in situ, elas não têm expressão na ressonância. Então, a mamografia não deveria ser indicado nesses casos? Eu acho que isso é importantíssimo falar, Gilson, porque, na verdade, o nome, como o doutor Fernando falou, é cirurgia redutora de risco. Ela não isenta do risco, porque realmente vai ter um pouco de tecido residual, pelo menos 10%, em torno de 10%, ou até mais. E cada paciente tem um formato da mama diferente, a quantidade de tecido mamário diferente. Então, a mamografia, eu creio sim que deve ser indicada, a ressonância também, ultrassom complementar, e como a gente falou, é um paciente de alto risco. E esse risco, ele não zera. Você diz que reduz 90%, que é bem significativo, mas ele não zera. Então, realmente, eu acho que o segmento é fundamental também com complemento de exames de imagem mais eficazes que possam diagnosticar também um diagnóstico precoce, né? Uma calcificação, que a ressonância não vai ver, a ultrassom não vai visualizar. Bom, então já que como foi falado aqui sobre o rastreio da população em geral, existe um rastreio diferente que é do rastreio da paciente de alto risco, como já foi aqui comentado. Então, qual é o critério para você dizer que a paciente é de alto risco? Então, quem são aquelas pacientes consideradas de alto risco para câncer de mama, que devem fazer uma avaliação de rastreamento, ou seja, de rotina de exames, de forma diferenciada, né? Então, são aquelas pacientes que têm uma história pessoal de câncer de mama. Qualquer mulher que teve um câncer de mama, ela pode ter um risco diferenciado de ter na outra mama, então ela é considerada de alto risco. A história familiar de câncer de mama também é importante ressaltar, principalmente para um parente de primeiro grau, né, abaixo de 50 anos de idade, é relevante, tá? Pode também ter aquelas pacientes que têm uma história familiar importante de câncer de mama e não ter nenhum diagnóstico de alteração genética, ou seja, de mutação genética de risco. As pacientes que são de risco elevado também são consideradas aquelas que têm uma mutação genética já diagnosticada, onde a principal, em 40% dos casos, a maioria são BRCA1 e BRCA2, são as mutações mais prevalentes. Tá? Mulheres que têm história de atipias, como carcinoma lobular in situ, hiperplasia atípica, que são lesões de alto risco para desenvolver câncer de mama, são consideradas também de alto risco. Aquelas que já receberam radioterapia quando jovem, na região torácica, por um linfoma, por exemplo, também são consideradas de alto risco e deve-se considerar até mesmo antecipar a mamografia antes dos 40 anos, algumas vezes se indica após os 30 anos de idade, realizar esse tipo de exame, que geralmente a gente faz nas pacientes de risco geral a partir dos 40 anos. Qualquer pessoa que tem na família um homem com câncer de mama é extremamente relevante, que pode estar associado a uma mutação BRCA2, tá? Então, essas pessoas que têm um risco familiar de câncer de mama, elas têm que ver toda essa história, porque o seu risco pode ser diferente de uma pessoa que não tem ninguém na família. Então, eu queria perguntar assim, os pacientes que têm familiares com câncer de mama ou que são considerados de alto risco, tá? Esses familiares, eles
que cuidados eles devem ter? Eles devem também buscar o mastologista? Como é que é? Qual é a orientação que a gente dá para uma irmã, uma mãe ou uma filha de uma paciente que teve o diagnóstico de câncer de mama? E aí eu também vou colocar, tá? Um homem apareceu com câncer de mama. A filha tem que procurar, a irmã tem que procurar o mastologista. Qual é a conduta nesses casos? Existe a recomendação formal de ir para o mastologista? Falando na paciente em geral, pacientes de risco. Dos pacientes que têm, do familiar que teve o diagnóstico de câncer de mama. Bem, quando a gente fala em rastreamento, a gente vai falar em 2 pontos principais. Em relação à idade, em relação se tem risco familiar, ou seja, de câncer de mama hereditário ou não. As pacientes que não têm risco familiar são aquelas pacientes consideradas de risco geral, populacional, tá? Então, o que é recomendado? Essas pacientes, a partir dos 25 até os 40 anos, geralmente não se faz um exame de imagem, de rastreamento, tá? Mas é indicado que ela procure um mastologista a cada 1 a 3 anos, pelo menos, para ser examinada pelo médico especialista e também orientado o autoconhecimento, que é o que a gente chama de examinar as mamas a qualquer momento, sem critério algum, é para se conhecer, tá? Então, essas pacientes de risco geral, após 40 anos de idade, elas devem sim fazer mamografia anual e algum exame complementar quando indicado, tá? Então, isso é rastreamento. Paciente de risco hereditário, aquelas pacientes de risco alto para câncer de mama hereditário, essas pacientes já são diferentes. Você tem que, a partir dos 18 anos, realizar exame físico com mastologista, orientar o autoconhecimento até os 40 anos. Após 40 anos, essa paciente tem que fazer também o exame de imagem complementar, mamografia de forma anual, ultrassom como complemento e ressonância também de forma anual, podendo ser alternado esses tipos de exames. Então, é importante a gente colocar isso para as pacientes, que muitas vezes elas não sabem quando procurar o mastologista. E a recomendação das diretrizes da Sociedade Brasileira de Mastologia são exatamente essa em relação à idade. Então, lembrando que para as pacientes de alto risco, a gente precisa começar o rastreamento antes dos 40 anos, né? Então, pacientes que têm mutação genética confirmada na família, ela precisa iniciar com ressonância de mama a partir dos 25 anos e mamografia a partir dos 30. Um outro critério que a gente segue é que esse rastreamento seja iniciado 10 anos antes do diagnóstico, né, do parente de primeiro grau que ela tem na família. Por exemplo, a mãe. Se a mãe dela foi diagnosticada com 45 anos, ela vai poder começar o rastreamento a partir dos 35. Com o aconselhamento, né, segundo a orientação do médico, ela deve realizar mamografia associada à ressonância. E ultrassom também pode ser usado de forma complementar. Doutor Fernando Melo, a gente queria uma curiosidade, né? Assim, câncer de mama é muito falado em mulheres. Em homens, né? Existe câncer de mama em homens? Como diagnosticar? E as parentes, né, de primeiro grau desse homem devem ter uma atenção maior? É interessante que às vezes se pensa, e pode falar em termos de brincadeira, é piada, que a mama no homem não serve para nada, mas tem o risco de ter câncer. É sério, porque é difícil você falar até em prevenção, porque a gente faz a prevenção da doença que é mais frequente. E o câncer de mama, ele representa 1% dos casos de câncer. Então, de cada 100 cânceres de mama, são 99 mulheres e um homem. Então, nesse caso, o homem, quando tem o câncer de mama, ele não vai ser diagnosticado pela mamografia, como a gente luta para diagnosticar o câncer da mulher pela mamografia de uma forma precoce. Já no homem, regra geral, é encontrado como um nódulo abaixo do mamilo. E o tratamento? A gente luta para conservar a mama da mulher e o homem sempre é feita a mastectomia, devido à proporção tumor-mama, e a mama no homem geralmente é pequena, então o tratamento é tirar a mama e também, se necessário, químio, radioterapia ou hormonioterapia. E outro fator importante que tem no câncer de mama masculino é porque ele é um alerta para que haja mutação genética. Porque existir naquela pessoa com câncer de mama é uma grande possibilidade de ter mutação. Então, os familiares de primeiro grau devem fazer
a avaliação oncogenética. Gilson, eu posso inverter e fazer a pergunta? Pode, faça para a doutora Deise. Eu vou inverter aqui. Quero ver relaxado. É o Não tô seguinte, ainda, não. a gente tem uma situação que é muito importante na mamografia, a classificação. E às vezes eu digo para a paciente, doutor, ela chega assim, doutor, meu exame deu BIRADS. Eu disse, minha querida, BIRADS dá no de todo mundo. Porque o BIRADS é uma falta de vergonha do Brasil que nem traduziu uma sigla. É uma sigla americana que é importante porque classificando o seu exame vai ajudar a se tomar uma conduta. E às vezes o que a gente vai explicar o que é de 0 a 6. Mas quem sabe explicar melhor do que eu é a doutora Deise. Então, o que a gente faz para classificar os achados de imagem, né? Quando a gente faz um exame? Tanto na mamografia, quanto no ultrassom, quanto na ressonância, a gente precisa dar uma conclusão, uma classificação que vai ser utilizada pelo médico solicitante para avaliar se a paciente tem ou não risco de câncer naquele momento e se ele vai precisar investigar com alguma biópsia. Então, quando a gente classifica o BIRADS, a gente está dizendo que a paciente tem oh, meu Deus. Mas, doutora, diga o que é BIRADS. Certo, o que é o BIRADS? Então, o BIRADS é um sistema de padronização dos dados, né, das informações que foram descritas no exame de imagem. A partir daí, o médico vai saber o que a gente achou no exame. Se a gente achou uma alteração benigna ou uma alteração suspeita e vai classificar. Quando a gente classifica o BIRADS 0, significa que a gente ainda não está com o exame conclusivo. A gente precisa de mais informações para que aquela paciente possa ter uma conduta adequada para ela. Então, a gente, às vezes, vai precisar complementar, por exemplo, uma mamografia com um ultrassom, certo? Quando a gente classifica o BIRADS da paciente como 1 ou 2, a gente está dizendo para o médico solicitante que essa paciente não tem nenhum achado suspeito. Então, ela pode continuar o rastreamento dela de forma anual ou de acordo com o risco que ela tem, com o seu risco pessoal. Quando a gente diz para a paciente que ela tem um achado no exame de imagem que é classificado como BIRADS 3, significa que ela tem uma imagem provavelmente benigna, que ela não tem risco naquele momento e que, na verdade, sim, que o risco é baixo, entre 0 a 2%. Então, naquele exame, naquele momento, ela não vai precisar investigar o que foi encontrado no exame, a não ser em algumas situações especiais, né, onde vai ser necessário fazer uma biópsia, mesmo que a paciente tenha um achado provavelmente benigno. Como, por exemplo, se houver uma discordância entre o achado de imagem e o exame clínico, ou se a paciente tem intenção de engravidar, ou vai fazer algum procedimento cirúrgico, que vai precisar investigar antes de fazer a cirurgia, ou se a paciente tiver um risco muito alto, né, de câncer, como aquelas pacientes multadas, em alguma situação, uma classificação BIRADS 3 pode fazer com que o médico precise ainda, mesmo assim, fazer uma biópsia. E quando a gente faz o exame da paciente e encontra alguma alteração um pouco mais suspeita, a gente fala que ela tem um risco maior do que pode variar de 2% a 95%, né, que seria o BIRADS 4. O BIRADS 4 significa que a paciente precisa investigar melhor a mama e precisa fazer uma biópsia. E ele é subcategorizado, subdividido em risco alto, que seria em risco baixo, que seria o BIRADS 4A, em risco moderado, que seria o BIRADS 4B, e em risco alto, que seria o BIRADS 4C. E a outra classificação é BIRADS 5, que também considera o achado como um risco muito alto. E nesse momento o paciente também precisa ser investigado. A última classificação seria o BIRADS 6, que é quando a paciente já tem um nódulo biopsiado e que esse nódulo deu câncer e ela precisa fazer, né, exames para estadiamento, para programação cirúrgica, e a gente classifica com essa informação, BIRADS 6. O que vale muito a pena a gente discutir é o seguinte: nem todo BIRADS 4 é câncer, mas ele precisa ser investigado, né? E a partir do momento que a gente classifica o exame da paciente, o médico, ele vai tomar conduta baseada exatamente naquilo que a gente escreveu. Por isso que é tão importante a gente usar essa classificação de forma homogênea, né? Os médicos que fazem exames de mama, eles precisam
utilizar de forma consciente e de forma correta. Porque dessa forma ele vai estar dizendo para o médico mastologista o que ele vai precisar fazer. Então, qual a conduta que ele vai ter que tirar. Queria também, complementando ao que a doutora Deise colocou, assim, o BIRADS, ele, no geral, ele classifica a lesão no grau de risco, né? Então, a importância dela é aquele objetivo ali final, mas ela tem outras coisas importantes, que a primeira é a unificação da terminologia, para que cada um não fique criando termos que não representem uma impressão fidedigna e que não dê margem para que quem esteja recebendo o laudo interprete aquela frase criada como algo diferente do que quem está escrevendo. Então, na verdade, tem uma uniformização e ela serve ainda para uma auditoria médica do serviço. Então, o serviço ele tem que ter um número X de BIRAD 0, ele tem que ter um número X de BIRADs. O BIRAD 5, por exemplo, como a doutora Deise colocou, ele é um nódulo altamente suspeito para câncer de mama, mais de 95%. Então, de repente, se um determinado serviço está dando muito BIRAD 5 e não está dando muito câncer, aquele serviço está superestimando a lesão. E uma outra coisa que eu acho tão importante quanto isso é para que quem recebe o diagnóstico, quem recebe o laudo, faça uma correlação anátomo-radiológica. Então é o seguinte, é um BIRAD 5, está bem classificado, mas o resultado veio benigno. Será que realmente a biópsia foi feita no lugar certo? Será que a biópsia pegou o centro da lesão? Então, essa correlação anátomo-radiológica ela é fundamental tanto para o benefício do paciente, né? Para que seja dado tenha certeza de que a biópsia foi feita no canto certo, né? A gente faz a biópsia guiado por imagem, a gente direciona a lesão, a agulha para aquela lesão, mas por vezes o diagnóstico não é dado só com aquelas amostras, precisa de mais amostras. Então, posso resumir um pouco o que a gente falou, né, sobre o BIRAD de forma mais objetiva. BIRAD 0 é um exame não conclusivo. É importante dizer que não é que não tenha nada. Algumas pacientes interpretam que o BIRAD 0 não tem nenhuma alteração. Eu já recebi pacientes dessa forma. Ei, Josmara, só te complementando, e assim, existe um termo no BIRAD 0 que é mamografia incompleta. Isso gera uma confusão danada, né? Porque a gente já teve pacientes reclamando que a mamografia ficou incompleta. Então, a gente está até vendo para mudar para inconclusiva, né? Porque quando dá incompleta, a paciente pensa que deixaram de fazer alguma coisa, né? Então, e não é isso, né? Então, o BIRAD 0 é o exame não conclusivo, que eu preciso outros exames, como a compressão seletiva, uma magnificação para ampliar uma determinada imagem, ou então ultrassom ou ressonância de complemento, algum exame a mais que me ajude a esclarecer aquela alteração. BIRADS 1 não tem nenhuma alteração, ou seja, é um exame normalíssimo. BIRADS 2, eu tenho algo, mas aquele algo é 100% tranquilo, como cisto, que é líquido, não é isso, doutora Deise? Microcalcificações espalhadas, né, que não tem nenhum problema, que não são agrupadas, que a gente chama, né, são bem assim, esparsas, né, bem distantes uma da outra. BIRADS 3, a gente tem, que na literatura descreve como mais de 98% de chance do bem, o risco de malignidade é menos 2%, então muitas vezes eu não preciso biópsia ou punção. Em casos selecionados, como você disse, a gente pode sugerir algo, ou seja, uma punção, uma biópsia para avaliação. Né? Então, a gente pode fazer o complemento de exames a cada 6 meses, a repetição daqueles exames a cada 6 meses, não é isso? Lembrar que BIRADS 4 é suspeito de malignidade, né? Então, ela é classificada em 4A, 4B e 4C. 4A, o risco de malignidade é em torno de 2 a 10%. 4B, o risco de malignidade é em torno de 10 a 50%. 4C, em torno de 50% até 95%. E BIRADS 5 altamente sugestivo de câncer de mama, né? A paciente que é considerada com um risco maior de ser realmente uma lesão tumoral, né? Então, nas pacientes de risco, eu preciso sempre investigar e fazer uma biópsia. E outra coisa, não é punção. BIRADS 4, BIRADS 5, sempre biópsia. É o exame definitivo, é o exame esclarecedor. Queria fazer um comentário aqui para o doutor Fernando sobre a importância da axila no diagnóstico do câncer de mama. O que a axila representa? Então,
a gente vai ter, já falando de câncer de mama. O problema do câncer, do modo geral, é como o leigo diz, dele se espalhar. Se ele está localizado no sítio primário ou se ele já enraizou. Então, o câncer de mama, ele tem a possibilidade de se encaminhar para a axila e daí para outro órgão de preferência, como fígado, pulmão ou cérebro, ou osso. Então, é a natureza do câncer é se disseminar. Por isso que a gente tanto luta pelo diagnóstico precoce. Por isso que a gente luta pela mamografia. Por isso que existe o Outubro Rosa. Para se fazer o diagnóstico precoce, encontrar o tumor na sua fase inicial, em que a possibilidade de cura é bem maior. Então, quando hoje se faz sempre a mamografia, ultrassom da mama, ultrassom da axila, para avaliar, no caso de ter um tumor, se ele está só na mama ou se encaminhou para a axila. E durante a cirurgia é feito um método que existe há pouco mais de 20 anos, que se chama biópsia de linfonodo sentinela. Porque antes disso, 25, 30 anos atrás para lá, era sempre que tratava o câncer de mama, era retirado os gânglios da axila, os linfonodos. E isso levava um risco de inchar o braço, ter linfedema. Então hoje, como se diagnostica o câncer numa fase inicial, que ele não chegou na axila, faz um método durante a cirurgia para evitar de tirar os gânglios da axila e evitar essa morbidade da possibilidade de inchar o braço. Falando um pouquinho também ainda do tratamento, né? A gente está trabalhando para um diagnóstico precoce, né? O atendimento direcionado, junto com os exames de imagem, estão melhorando cada vez mais o diagnóstico está sendo mais preciso, nódulos menores, né? Então, em relação ao tratamento, o que mudou no tratamento do câncer de mama nesses últimos anos? Mudou para melhor? Muitos outros meios, em relação à cirurgia, né? O que se tem hoje de mais moderno para o tratamento de câncer de mama? Na verdade, a evolução, acho que nos últimos 10 anos, a evolução do tratamento do câncer de mama foi assim de forma surreal, vamos dizer assim, tanto no aspecto da cirurgia, como no aspecto de inovação, de tecnologia na genética, de quimioterápicos, novas medicações, que além de tratar, melhora também a qualidade de vida do paciente e muitas vezes tem uma vida muito longa, né? Então, o diagnóstico precoce é muito interessante. Por qual motivo? Eu posso cada vez realizar cirurgias menores, né? Ao invés de tirar uma mama, eu não preciso fazer uma cirurgia ampla. Eu posso retirar um quadrante, que é uma ressecção da lesão com a margem de segurança. E muitas vezes eu posso fazer de uma forma estética. Ou seja, a paciente pode fazer uma simetrização, ou seja, fazer uma cirurgia de uma mama com quadrante para tratar o câncer de mama e deixar a outra mama de forma semelhante, ou seja, simétrica, como se fosse uma cirurgia plástica convencional, né? E nesses casos a gente faz a radioterapia para reforçar o tratamento. Então as pacientes muitas vezes chegam, doutor, eu quero retirar a mama por completo que eu tenho a maior chance de cura. Então é lembrar que a radioterapia, junto com a cirurgia de menor porte, que é chamada de quadrantectomia, ou ressecção segmentar da mama, ela tem a mesma chance de recidiva do que uma cirurgia realizada da mastectomia, tá? Então, o que vai me dizer se esse tumor vai voltar ou não, se o tratamento for bem feito e bem realizado, vai ser o tipo de tumor que a paciente tem, a biologia tumoral desse tumor, tá? E outra coisa interessante, que há muitos anos atrás a gente não preservava a areola e o mamilo. Então, hoje a gente pode fazer uma cirurgia chamada preservadora de areola e mamilo, que é chamado nipple sparing. Então, eu posso preservar a areola e mamilo se eu tiver um tumor um pouco mais distante, acima de 2 centímetros do mamilo, tá? Então, eu posso preservar e fazer uma reconstrução imediata, com a prótese definitiva, com a prótese temporária. Então, o resultado estético é muito melhor do que uma cirurgia com um tumor de grande tamanho, né? E outra coisa, a quimioterapia também, os quimioterápicos novos, de última geração, eles também vão tentar diminuir aquele tumor maior e diminuir o tamanho daquele tumor para que eu também possa fazer um tumor ou fazer uma cirurgia de menor porte ou uma cirurgia mais conservadora. Porque a cirurgia da mastectomia, preservando a areola mamilo, também é a cirurgia
chamada de preservadora, ou seja, a cirurgia conservadora, né? Não é uma cirurgia chamada de radical, você tem que tirar todo a mama, pele da areola, pele da supratumoral, ou seja, acima do tumor. Então, o diagnóstico precoce é para isso, diminuir o tamanho da cirurgia, diminuir a quantidade de tratamento que a paciente poderia fazer. Muitas vezes, em caso de tumores in situ, tumores bem iniciais, a cirurgia é curativa. Eu não preciso fazer radioterapia, não preciso fazer quimioterapia, nenhum tratamento a mais, ou seja, nenhum tratamento adjuvante a mais. A Josamara citou aí uma palavra interessante, carcinoma in situ. Esse é o principal achado que a gente pode ter no rastreamento. Porque in situ quer dizer no lugar. É o tumor que está bem no começo, que ele não rompeu a barreira, que como eu falei antes, que o tumor ele tem a tendência de se disseminar. E o in situ ele não tem condição de disseminar. Quando você acha pelo método de imagem, geralmente pela imagem, ou até mesmo pode ser palpável in situ, mas é mais frequente impalpável pela imagem, e que também os radiologistas podem dizer que é o achado geralmente associado às microcalcificações. Então, quando se encontra um carcinoma in situ, por ele não ter poder de se, vou falar como leigo, se enraizar, disseminar, essa paciente, se acaso conservou a mama, vai fazer radioterapia. Se foi mastectomia, ela não vai precisar fazer quimioterapia. Então, isso é um ganho de qualidade de vida enorme. Ela faz o tratamento local, conforme a indicação e acordo com o médico, se fizer quadrante associado à rádio, se fizer a mastectomia, mas vai ser poupada da quimioterapia por ser um tumor na fase bem inicial. E a gente não pode esquecer que a cirurgia é importante sim também no pós-operatório da paciente, até para aceitação e tratamento da doença, o aspecto psicológico negativo que é uma mastectomia radical ela pode levar. Se a paciente tiver uma cirurgia estética melhor, isso é mais aceitável para ela no tratamento, isso é mais confortante, isso é mais, vamos dizer, acolhedor para ela, né? Então, a gente pode dizer que a cirurgia conservadora, ela ajuda em vários aspectos, não só por ser um diagnóstico precoce, né? Mas também por ser um tratamento definitivo e não radical, né? Então, essa paciente, a aceitação dela até para o pós-operatório, para o segmento, é bem mais aceitável do que as cirurgias maiores, de grande porte. Então, a gente pode dizer que sim, a detecção precoce, além, obviamente, de favorecer uma sobrevida da paciente, né? De que detectando precoce a chance de cura é maior, tem a questão estética que preserva a mama, fazendo com que não tenha que tirar a mama inteira, né? Faça uma cirurgia uma cirurgia menor, conservadora, preservando a mama, preservando o complexo areolo-papilar, não é isso? Eu queria colocar aqui uma situação que, felizmente, a gente pega menos, né? Da importância da biópsia pré-cirúrgica, né? Então, a gente estava falando aqui do tratamento, mas eu me lembrei de situações que eu costumava pegar com alguma frequência e hoje menos. Principalmente pacientes vindas do interior que alguém detectava lá o nódulo e tirava a lesão sem biópsia. E aí era encaminhado para cá, para Fortaleza, com o nódulo que foi retirado, sem biópsia prévia, e quando veio o anato patológico, veio um câncer. Quais são as consequências de se fazer um procedimento sem uma biópsia prévia para a paciente? Gilson, tudo vem da evolução. Antigamente você tinha a biópsia, dizia se era câncer ou não. Hoje se faz a biópsia, tem diversas informações na biópsia. A gente não pode tratar um câncer além da biópsia, a imunistoquímica. A imunistoquímica mínima que a gente tem, receptor de estrógeno, progesterona, SERB-B2 e KI67. 2 receptores hormonais, o SERB-2 é um oncogênio e o KI67 é a medida da velocidade de proliferação celular, o crescimento do tumor. Então, é importante não se tirar um nódulo de mama, a gente vê muito, não só do interior, porque a paciente ela acredita, às vezes, que deve tirar logo o tumor. Mas é importante ressaltar a importância de fazer a biópsia antes. Por 2 motivos. Nessa imunistoquímica, tem algumas combinações de resultado
de que vai começar o tratamento por cirurgia e outras combinações começa o tratamento por quimioterapia ou quimioterapia e terapia-alvo, são as medicações mais modernas. Então, é fundamental não se operar um tumor de mama sem que tenha a biópsia antes. E como também, do ponto de vista cirúrgico, em alguma situação, se você tiver a biópsia antes, você vai programar melhor a cirurgia, que seja um quadrante, que seja a mastectomia com cirurgião plástico, ou se o mastologista fizer, ou trabalhar associado a um cirurgião plástico, ele vai programar melhor a sua cirurgia do que se fizer tirar um nódulo e depois desse nódulo, no caso que veio com câncer, como você citou, se foi tirado com margem ou não. Então, é claro, hoje o conhecimento atual é que não se opera nódulo de mama sem que seja feito a biópsia prévia. Foi benigno. O nódulo de mama muito pequeno, que seja claro que é benigno, não é obrigatório operar. Então, às vezes, fica uma polêmica, às vezes, a pessoa tem um nódulo de mama, deu benigno. Se quer tirar, se não tira. Vai diversos fatores, se a questão pessoal, se o nódulo é grande, se é palpável. Mas, na maioria das vezes, um nódulo muito pequeno, que não é palpável, que tem um diagnóstico claro que é benigno, pode evitar de fazer uma cirurgia. Já se é maligno, se ele fez a biópsia antes, tem essas duas informações que são importantíssimas. A sequência do tratamento e o planejamento cirúrgico. Tá, mas assim, do ponto de vista, assim, vocês ainda pegam esses casos de diagnóstico de câncer que foi operado antes de uma biópsia e aí não foi operado por um especialista e aí chegou aqui para vocês, ainda chegam isso compromete o resultado do tratamento? Ainda acontece, felizmente numa proporção menor do que anos atrás. E você deu a resposta. Compromete, por quê? Pelo que eu falei há pouco. Porque se você tiver nesses 4 exames, que se ele for enriquecido em HER2, ele vai fazer um tratamento que seria antes da cirurgia, que chama quimioterapia neoadjuvante com terapia-alvo, com medicamento específico. E se for de um tumor triplo negativo e que não tem receptor de hormônio, nem este oncogênio, ele vai também começar o tratamento com quimioterapia. Então, é fundamental não se tirar um nódulo de mama se ele tiver qualquer aspecto suspeito mínimo. Deve fazer a biópsia, que é o melhor tipo de biópsia, é orientada pelo ultrassom. Os 2 especialistas aqui sabem melhor do que eu. Estão vendo o nódulo pelo ultrassom, a agulha entrando dentro do nódulo e tirando o fragmento para o patologista fazer o exame bem feito. Falando um pouquinho aqui das biópsias, né, que são as biópsias guiadas por imagem, realmente os métodos de investigação guiado por imagem evoluíram muito, né, nos últimos anos. A gente consegue visualizar perfeitamente o nódulo, né, que a gente quer na hora da introdução da agulha, isso na biópsia guiada por ultrassom. Na biópsia guiada por mamografia, né, a gente consegue ter uma amostra muito significativa, tanto com a core-biópsia, que é a biópsia por fragmento, por agulha grossa, como também com a mamotomia, que é mamotomia, assim, biópsia assistida a vácuo, que a gente chama, que é um tipo de biópsia onde a gente colhe um material ainda mais significativo, que em alguns casos a gente consegue tirar grande parte da lesão e muitas vezes ainda nem precisando, sendo possível até o diagnóstico de certeza, sem a paciente ter que ir para uma cirurgia, né? Então, assim, as evoluções nos procedimentos guiados por imagem são muito grandes, que permitem até a gente conseguir tirar pequenos nódulos, né, sem a necessidade da cirurgia e tendo um diagnóstico de certeza, né, que ele realmente é um nódulo benigno. Doutora Deise, aproveitando a conversa, fala muito em ultrassom second look. O que é isso daí? Ultrassom second look? O que é? É o seguinte, o ultrassom second look é como se fosse um exame que a gente faz de forma complementar quando a mama precisa ser revisada. A gente vai dar uma segunda olhada em alguma coisa que não foi encontrada em algum outro exame. A gente usa esse termo second look especialmente quando a gente quer fazer uma investigação de uma alteração que foi vista, por exemplo, na ressonância,
E a gente sugere que o nódulo que foi visto na ressonância não tinha sido visto no ultrassom anterior. E a gente sugere que que a mama seja reavaliada, principalmente por um médico especialista, para tentar achar uma alteração que deu na ressonância, encontrar no ultrassom e daí fazer a biópsia. Bom, é interessante que o ultrassom second look, às vezes a paciente chega e pergunta, mas eu já fiz ultrassom e não foi visto, né, e tal. Então a gente explica que na prática, o ultrassom second look, você vai concentrar a atenção naquela região, né? Então, é um ultrassom diferente do ultrassom da rotina, porque às vezes você encontra uma lesão que foi vista na ressonância, você já sabe aonde está, qual é a distância do mamilo, qual é a distância da pele, então você vai fazer um ultrassom dedicado para aquela região. Então, a chance de achar é bem maior do que o ultrassom feito na rotina, né? Então, essa é a grande diferença, né? Que você já vai ter informações de um outro método de imagem, informações importantes de localização, então você vai dirigido para aquela lesão, né? Então, é um exame, se acha mais fácil de achar, né? Fica mais fácil de achar do que um ultrassom normal. Não acho fácil não, às vezes é bem difícil, né? Às vezes até a gente não acha, né? Então, às vezes tem lesões que são vistas só na ressonância e você faz o second look e não acha nada. Então, aí... e nesses casos a gente fica bem... tem que ter uma atenção maior se realmente a imagem que foi vista na ressonância, né, que é um método que tem uma sensibilidade muito alta, não conseguir ser evidenciado em nenhum outro método mais convencional, em alguns casos a investigação precisa ser feita pela própria ressonância, né, que são os procedimentos guiados por ressonância, que conseguem fazer as amostras naquela área que nenhum outro exame viu, né? São procedimentos mais caros, mas que em algumas situações são realmente necessários. Continuando aqui nossa conversa, eu queria tirar uma dúvida com os colegas sobre prótese mamária. Em quais situações a paciente precisa ter maior cuidado, né? Como é que vocês costumam conduzir as pacientes que têm prótese? É muito comum a paciente perguntar se quando vai colocar a prótese se atrapalha, né, no diagnóstico do câncer de mama. E eu sempre falo que existem meios que você pode adicionar para poder não dificultar esse diagnóstico, né? Então, a mamografia ela é realizada, geralmente tem 2 incidências, né, que eu sempre falo para a paciente, que é a que aperta de lado, a que aperta de cima para baixo. E também, quem tem próstata faz mais uma manobrinha, que é chamada manobra de Eklund, que puxa um pouquinho a mama para frente, para espalhar o tecido mamário e empurra um pouquinho a próstata um pouco para dentro, né? Então, isso é uma manobra a mais que a paciente faz para quem tem prótese, para ajudar no diagnóstico, caso tenha alguma coisa. E também há a recomendação de fazer um ultrassom complementar, quando é necessário, quando a mama é um pouquinho mais branquinha, né? Tem mais glândula mamária. E existe uma recomendação também de realizar a ressonância magnética de mamas após 3 anos, ou a cada 3 anos, de colocar a prótese. E creio que isso vem... a indicação da ressonância complementar, pelo menos a cada 3 anos, quem tem prótese de mama, por conta do diagnóstico maior, né, do chamado linfoma de células T anaplásicas, que é um tipo de câncer de mama relacionada à prótese de silicone, que é chamada prótese texturizada, né? Então, antigamente a gente não conhecia esse tipo de câncer de mama relacionado à prótese. E por que hoje em dia a gente vê esse diagnóstico? Obviamente, se eu tenho mais pessoas colocando prótese de mama, mais eventos vão acontecer, né? Então, a mesma coisa, a gente vê muito paciente jovem com câncer de mama. Por que isso acontece? Se a população aumenta, obviamente que proporcionalmente as alterações de qualquer doença vai aumentar consequentemente pelo aumento da população. Então, a mesma coisa, se eu coloco mais prótese, eu vou ter mais eventos adversos em relação a ela. Então, é um tipo raro de câncer, é importante ressaltar, e que não impede que a paciente coloque uma prótese. Então, existem meios que nos ajudam a diagnosticar caso a paciente tenha um câncer de mama e coloque a prótese de silicone antes disso. Então, teoricamente, não tem contraindicação maior de colocar esse tipo de prótese. No entanto, é importante a gente colocar também, doutora Deise, que a biópsia pode ser uma dificuldade, né? Quem tem prótese pode ter uma dificuldade de realizar biópsia de mama, principalmente se esse nódulo estiver muito próximo à prótese.
Então, em algumas situações, a gente não consegue fazer uma biópsia de fragmento, que é aquela de agulha, né? Porque ela vai um pouquinho para frente, a agulha, e volta, e isso pode perfurar a prótese, né? E essas pacientes, às vezes, a gente pode realizar somente uma punção, que não diagnostica de forma eficaz se realmente é um câncer de mama ou não, né? Em alguns casos. E também a gente precisa, às vezes, tirar aquela lesão para diagnosticar, porque eu não pude fazer uma biópsia prévia, né? Então, existem as limitações para investigação de algo suspeito. Então, assim, a paciente que tem prótese precisa fazer mamografia, como todas as outras mulheres que também não têm. O exame não fica prejudicado, né, pela presença da prótese. A gente usa manobras diferentes para poder avaliar melhor o tecido, né? Não existe risco da prótese romper durante o exame de mamografia, que é uma dúvida que as pacientes têm muito, né? E em caso de alteração, né, a gente pode usar outros métodos para investigar melhor. Vai associar a ultrassom, pode associar também a ressonância. E no caso de realmente precisar fazer uma biópsia, a gente vai avaliar que se tem risco de alguma complicação em relação à prótese e a partir daí pensar qual é o melhor método para fazer essa biópsia, né? E só complementando, a mamografia e o ultrassom estudam muito bem a mama que não tem prótese, mas o melhor método para estudar a prótese em si é a ressonância. Então, caso exista alguma suspeita de ruptura, ou de algum líquido, ou de até mesmo algum outro tipo de complicação, a ressonância ajuda bastante no esclarecimento em relação às próteses. Eu acho que assim, já está mostrado que o implante de silicone não atrasa, né, a detecção do câncer de mama, não impede a detecção precoce do câncer de mama, mas realmente, como a doutora Josmara colocou, ele pode limitar a forma de dar um diagnóstico pré-cirúrgico, né? Então, às vezes a gente não consegue realmente fazer uma biópsia a vácuo ou fazer uma core biopsy, e às vezes a punção não é suficiente. Então, algumas vezes a paciente vai ter que fazer o que a gente chama de uma marcação pré-cirúrgica. A gente marca pela imagem a lesão, que aí o risco de perfurar a prótese é menor, e aí o cirurgião, o mastologista, vai lá para tirar a lesão, ou seja, esse diagnóstico vai ser dado realmente pela cirurgia, né, no momento da cirurgia. Gilson, a gente passa muitas situações no consultório da paciente questionar porque ouviu dizer que a mamografia, a radiação é alta. A gente explica que a radiação da mamografia é mínima, que não tem problema. Mas, doutor, e a tireoide? Tem clínica que usa um protetor, outra clínica não usa. O que é que existe de fato ou mito em relação à radiação da mamografia e a tireoide? Só enfatizar que, assim, alguns meses atrás, né, sei lá, alguns anos, né, o tempo passa tão rápido, que houve uma polêmica sobre se a mamografia causava ou induzia câncer de tireoide ou não, né? E aí, houve uma polêmica que queriam indicar a utilização de protetor de tireoide, né, um protetor de chumbo na tireoide na realização da mamografia. Então, esse Colégio Brasileiro de Radiologia já emitiu um comunicado mostrando que a utilização do protetor de tireoide, na prática, ele dificulta a realização da mamografia, né, fazendo com que o posicionamento não fique adequado e que você pode, inclusive, perder tecido mamário da avaliação. Então, a dose de radiação da mamografia é baixa, ela é colimada, ou seja, ela é direcionada à mama, e essa radiação secundária que vai para a tireoide é mínima. Então, a utilização do protetor de tireoide não é recomendado para realizar a mamografia. A gente sabe que o câncer de mama, quando é diagnosticado, ele tem um peso emocional e um estigma muito forte. Então, a paciente ela deve chegar bem fragilizada. Então, como é para vocês, mastologistas, dar esse diagnóstico, que cuidados vocês têm para que essa informação, para que esse diagnóstico chegue de uma forma não tão pesada, não tão dolorosa para a paciente?
Antigamente a gente vivia uma época que se enganava o paciente. E hoje ninguém engana mais ninguém. Em momentos de rede, de internet, se ela pegar a biópsia, ela vai lá e vê. Mas então, o que nós temos hoje, de fato, é que você tem que dizer a verdade, mas não precisa ser tão dura a verdade. Você dizer a verdade, dizendo que existe cura, dando esperança, chegando junto, mostrando que existe diversas formas de tratamento, que o tratamento do câncer de mama é interdisciplinar. Existe, no caso, o mastologista, que seja o maestro da equipe. Tem os imaginologistas, o patologista, o oncologista clínico, o radioterapeuta, médico nuclear, psicólogo, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta. Então, uma equipe enorme que era chamado de multidisciplinar, que hoje é chamada de interdisciplinar, porque trabalha junto. Então, não é fácil se dar notícia. É uma consulta que é mais demorada e ela tem que sentir o apoio do médico. Não é dizer, a senhora está com câncer, de forma alguma. Tem um tumor, vamos fazer o melhor para a senhora, estamos juntos. Essa palavra que se usa muito e é muito válida. Ela sentiu o apoio da equipe, não só do médico, de toda a equipe. E dizer a verdade. Não adianta, não se engana como se enganou 30, 40 anos atrás. A verdade e com o apoio da equipe. Dar o diagnóstico de câncer de mama para um paciente, eu acho que não é fácil, né? Não é fácil, mas a gente tem que saber como abordar, né? E eu acho que o grande passo que a genética, os avanços do tratamento nos fornecem, de certa forma, nos tranquiliza a passar a ela que o câncer de mama pode sim ter cura, tá? E a forma de acolher esse paciente, contar com o apoio da família é fundamental, né? Passar para ela que a vida dela pode continuar, a rotina dela pode manter a mesma de que era antes, que não deve mudar, né? Que a qualidade de vida dela pode sim ser boa, pode sim ser satisfatória, mesmo durante o tratamento do câncer de mama. Então, eu acho que o acolhimento nesse momento é fundamental, né? Eu acho que já passou o tempo do médico ficar de um lado da mesa, o paciente ficar do outro lado, e não ter um aperto de mão, de não ter um abraço, porque eu acho que chorar faz parte. Obviamente que a gente não pode dar esse diagnóstico para a paciente de forma a chorar junto com ela, porque ela tem que saber que ali é um passo, né? É um momento e que a rotina dela durante o tratamento vai ser de forma diferente e que ela pode contar com o apoio do médico, com o apoio da família, como o doutor Fernando colocou, de uma forma interdisciplinar, e que juntos a gente consegue superar todas as barreiras, né? Todas as dificuldades do tratamento, que fácil não é, que a vida dela toda vai mudar naquele momento, mas depois tudo volta ao normal, tudo vai ter o seu curso natural, né? Então, ter o apoio da família e do médico é fundamental. Muitas vezes a gente diz, não é uma gripe, é uma doença séria, mas a senhora tem tratamento e tem cura. Então, ela tendo a esperança, você chegando junto, apertou a mão, tudo, é muito diferente do que dar a notícia de uma forma fria. E importante, dar esperança. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, né? Doutor Fernando Melo, doutora Josmara e do meu colega radiologista, doutor Gilson Aragão. Foi uma discussão muito rica, né? Se você, ouvinte, ainda tem alguma dúvida sobre esse tema, pode enviar para o Instagram da Clínica Beroaldo Jurema, que é @BeroaldoJurema_SC, e para o Instagram da São Carlos Imagem, @São Carlos Imagem, que nossos especialistas vão responder alguns questionamentos por lá, tá? Então, a gente tem que aproveitar, então, a oportunidade de toda essa discussão sobre saúde da mulher, né? E lembrar da importância realmente do rastreamento e dos cuidados, né, que a gente precisa ter, não só durante o Outubro Rosa, mas durante todo o ano.